Acordamos a Helena. Acordamos a Helena. Viu? Fazer vídeo com as crianças dormindo assim. Bom, o fato é, se você convive com crianças, independente da sua função, se você é pai de 1, 2, 3, 4, 5, 15 crianças, se você é tio ou tia, se você é padrinho, madrinha, enfim, independe da sua função, se você convive com crianças, você sabe que em algum momento você vai ter que administrar algum tipo de caos que acontece, alguma situação em que você perde o controle e, putz, e aí? A gente hoje vai contar a nossa experiência com três exemplos diferentes de coisas que já aconteceram com a gente. Então, a nossa experiência, que a gente vai contar como a gente lidou, pra ver o que vocês... E a gente queria saber como vocês também lidam. Então, com um filho. A Catarina tinha recém completado 3 anos, a gente estava fazendo uma viagem para São Paulo, visitando a família do Richard, de São Paulo, e a gente foi almoçar num restaurante, assim, e tava toda a família reunida, tudo, e a Catarina já estava bem cansada, que a gente foi passeando na Avenida Paulista, tudo, e ela veio caminhando, daí a gente chegou no restaurante, e daí começou o caos a se instaurar, de leves. Daí a gente não conseguiu achar, ela não queria comer nada do que tinha no restaurante, e daí acabava que ela tava também com as primas, toda a família em volta, e daí ela acabava também se aproveitando um pouco disso para fazer mais manha, e daí aí aquilo começou a virar uma bola de neve cada vez maior, e ela cada vez mais fazendo birra e um enfrentamento. Daí uma hora o Richard saiu com ela para conversar com ela no banheiro, depois eu fui no banheiro com ela, daí começou aquele choro, e eu sei que nada resolvia até o momento que eu peguei ela, saí do restaurante, e eu também já estava super irritada com aquela situação, e aquele calor, e aí começa a dar um calor, e daí a gente saiu do restaurante, eu e a Catarina, a gente andou um pouco, a gente sentou na calçada, eu e ela, eu fui me acalmando, ela foi se acalmando, eu conversei com ela, a gente brigou, depois a gente fez as pazes, e aí a gente voltou pro restaurante, e aí ela comeu mais alguma coisa, e aí foi as coisas se tranquilizando. O segundo exemplo que a gente tem foi um dia, logo depois que a Anastácia nasceu, em que ela nasceu em junho, então foi um período que já estava ficando bem frio aquela semana que ela nasceu, e a gente foi para casa e beleza, a gente tinha uma rotina de banho com a Nina, eu dava banho na banheira e a Fer pegava para secar. A Catarina sempre foi assim. Daí a gente pensou, bom, vamos fazer isso quando a Catarina era pequena, depois dava banho de pé. Vamos tentar fazer a rotina que a gente continua fazendo, só que com as duas. Então vamos dar banho na Catarina, no box normal. Você seca a Catarina e eu dou banho logo em seguida na Anastácia, na banheira. E aí beleza, a gente fez isso. Então a gente deu banho na Catarina, tudo. Enquanto a Fer estava secando, eu coloquei a Anastácia na banheira para dar banho. E aí que a Catarina queria ver o banho. Só que ela não enxergava, então ela subiu num banquinho dentro do box para olhar a irmã tomando banho. Só que o que aconteceu nessa história, o banquinho deslizou e ela caiu de joelho no chão e machucou o joelho, até sangrou. E aí ela fez um escândalo, que estava sangrando, que não sei o que lá, e até a gente conseguir acalmar, já tinha terminado o banho E a gente não conseguia ver o quanto era o corte, porque quando sangra, daí fica aquela coisa, sangue com água, e fica sangrando um tempão, a gente não conseguia ver quanto machucado ela tava, né? E aí já tinha terminado o banho da Anastácia, a água já estava ficando fria da banheira, então tinha que agilizar a Catarina para pegar a Anastácia. Terminou ali a Catarina, a gente deixou ela do lado, assim, já seca. Aí pegou a Anastácia, quando a Fer pegou a Anastácia, ela fez cocô no caminho. Então, fez cocô no chão, na roupa da Fer, tudo, na toalha que ela tava usando. E aí ela começou a chorar, e aí a Catarina voltou a chorar, e meu Deus do céu! Sabe, tipo, o que aconteceu? Meu, putz! Ele tava já piscando o olho, assim.
não tinha, não, a gente não sabia mais o que fazer ali naquele momento, tipo, putz, deu tudo errado ali, enfim. E o nosso terceiro atividade exemplo de caos foi quando a gente foi comemorar nosso aniversário de casamento. A gente foi pra Colônia Vítima Sum. E lá é um lugar que tem bastante espaço para as crianças brincarem, tem animais da fazenda, tudo, né? E aí, quando a gente chegou no restaurante, o caos já estava instaurado lá. Porque era feriado aqui em Curitiba, e só que não era feriado, é só feriado municipal. E eles não estavam esperando um tanto de gente que foi pra lá. Então eles não tinham se preparado com o pessoal, com a alimentação, e a gente não sabia disso. Então quando a gente chegou, o caos estava instaurado lá. Daí a gente chegou, sentou, tudo, foi acomodando as meninas, daí a mesa estava suja, não tinha gente pra retirar os pratos das pessoas anteriores, tudo. Daí a gente foi, participação especial da Helena. Aqui do lado. E daí a gente foi servindo as crianças, daí a gente serviu a Catarina e a Anastácia, a Helena tava dormindo, daí aí o Richard já tinha me servido, eu acho. Você já tinha servido, as meninas também já estavam servidas, e eu fui me servir. Daí na hora que eu fui me servir que o caos aconteceu. Se instaurou. Daí a Catarina não tinha gostado da comida, daí ela não queria comer, daí já tava meio chorosa, com a cabeça baixa, do outro lado da mesa, daí a Anastácia do meu lado aqui no cadeirão, daí eu chamei a Catarina pra conversar com ela, pra saber o que tava acontecendo, e aí, enquanto eu tava conversando com a Catarina, a Anastácia virou o prato de comida, começou a espalhar comida por tudo. Daí a Catarina começou a chorar porque não queria comer e não queria nada. E a Anastácia fervendo com a comida dela, já passando no meu rosto. Daí, tipo, né? Daí nisso que aconteceu, o que faltava? A Helena acordou, começou a chorar, e chorar, e chorar, e chorar. E as três chorando. E as três chorando, e aquilo. Daí que a gente fez, né? Respira, daí eu saí pra fora do lugar. E sempre tá quente, né? Eu acho que, e aí me dá uma angústia, assim, que daí eu começo a me dar uma claustrofobia e eu começo a ficar com mais calor. Daí eu saí com a Helena e com a Anastácia, fui dar de mamar pra Helena, daí a Anastácia foi também dar um ar, foi daí eu caminhar. fiquei com a Catarina ali, tentando convencer ela a comer, porque era comida alemã. E aí tinha coisa que ela não gostava ali muito, mas pelo menos pra experimentar, né? E aí depois também a Catarina foi lá pra fora, dar um ar. E aí, então, são esses os nossos 3 exemplos. E aí a gente também tem 3 dicas pra tentar resolver essa questão do caos. Que funciona pra gente, lembrando sempre isso. Isso são experiências nossas que a gente viveu e que a gente vê dessa forma. Não quer dizer necessariamente que funcione pra você. Ou seja, se você vê pontos diferentes que funcionam pra você, compartilhe com a gente, pra gente também aprender uma nova visão. Ou se funciona com vocês essa, comente, sim, funciona também isso, a gente faz assim, beleza? A primeira é respira, né? Respira, né? Toma um ar. Eu, quando começa a me dar essa claustrofobia que eu falei, eu tento respirar, porque senão o fato do caos instaurado, aí já começa a me dar calor e a claustrofobia e tudo, então eu respiro para que também a gente possa pensar no que fazer, né? Então dá um tempo para você também, né? Não adianta a gente começar que nem nessa última situação do almoço, não adianta, o que eu vou fazer? Vou socar comida na Catarina? Não tinha o que fazer, então respira, né? Que as coisas, para você poder também dar um ar, para você pensar no qual é o próximo passo a fazer. Outro ponto é, nesse momento que você parou, que você voltou a si, lembre dos valores que vocês têm, do que vocês acreditam. Então, dos combinados também. Dos combinados que vocês têm com as crianças. Então, exemplo, um combinado que você pode ter, tudo que tá no prato você tem que comer e só sai da mesa quando comer. Então é um combinado, cumpra esse combinado. Então, esse ponto é importante. Você combinou mais 2 colheradas com a criança para ela terminar de comer e beleza, porque tá difícil. Então cumpra esse combinado. A criança também tem que entender esse papel de existe um combinado e eu tenho que cumprir. A gente, como os pais, enfim, quem é responsável,
tem que cumprir a sua parte combinada, a criança também tem a parte dela para cumprir. E nisso entra todos os valores que permeiam o ambiente familiar. O terceiro também, se você está em público, né, como a gente deu alguns exemplos em público, não se importar com os outros, né, porque às vezes o fato de ter, que lógico que vai gerar olhares, mas e daí? Qual é o problema, né? Elas são crianças, elas estão aprendendo, a gente está aprendendo e as outras pessoas também estão aprendendo. Então não se importar também com que os outros, para que você não seja incoerente com você na questão dos valores, nem com as crianças. E para que você também não, tipo, agora tenho que dar um jeito. Não, calma, né? Respire, lembre, respire. Então, não se importar com os outros. E se a coisa tá muito feia mesmo, às vezes é melhor sair, né, do lugar, dar um ar, ou ir embora. E tem um exemplo que do banho que era interno dentro de casa, né? Que a gente não esperar também pra desabar depois que as coisas acontecerem, que nem depois daquela hora do banho a gente saiu exausto, assim, meu Deus, parecia que a gente tinha corrido uma maratona de tão estressante que foi aquela situação. Mas depois a gente senta, né, e a gente deu risada depois de tudo que aconteceu. Aí eu acho que o importante é avaliar o que aconteceu. Veja os pontos, então, que não deram certo nesse momento, então, no nosso caso. Não funcionou esse primeiro banho com as duas. Então, no segundo dia, a gente alternou alguma... Não vou lembrar o que foi, mas a gente alterou alguma coisa no processo. Foi um pouco melhor, não foi tão bom o que eu lembro, mas deu uma melhorada. Hoje a gente já tem uma rotina que funciona tranquilamente, porque a gente, enfim, foi validando os passos que a gente foi dando. É isso, desse vídeo da administração do caos. Como que vocês administram o caos quando ele se instaura?